Bom dia a todos meus irmãos e irmãs em Cristo, amém? Gostaria de deixar uma palavra para sua reflexão nesta manhã de quinta-feira, aqui no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1 até o versículo 7, amém? Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, porque não reina sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para o sacrifício ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Vou deixar uma pequena reflexão para você nesta manhã, que Saul, ele era o rei de Israel. Só que a Bíblia diz que Saul, ele foi rejeitado por desobedecer a ordem, a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, então, que Deus falou para Samuel: Ó Samuel, rejeitei a Saul, não tenha dó dele, porque já não quero mais ele sobre o meu trono, lá o trono de Israel. E a Bíblia diz então que Samuel, ele vai até a cidade de Belém, na casa de Jessé, para ungir um dos teus filhos como rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel, ele era profeta, juiz e sacerdote. Então, ele tinha um certo reconhecimento, ele tinha um certo prestígio. A Bíblia diz que Samuel, ele chegando lá, todos começaram a tremer, ficaram com medo, pensaram assim: será que Samuel veio fazer aqui? A Bíblia diz que todos começaram a perguntar: é de paz a tua vinda, Samuel? Ele falou: é de paz a minha vinda. Venha comigo ao sacrifício. Vamos nos santificar e sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz então que eles foram ao sacrifício. Então Samuel entrando na casa de Jessé, a Bíblia diz que ali Samuel ele atenta para um dos irmãos de Davi, Eliabe, e viu que ele era forte, robusto. E a Bíblia diz então que Samuel falou: certamente está diante de mim o seu ungido. Mas a Bíblia diz assim, que Deus, ele bradou do alto céus e falou: Samuel, não atentes para a aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu não vejo como vê o homem, Samuel. O homem olha a aparência, o exterior, o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. E é o que eu quero deixar para você nesta manhã, para sua reflexão. Não se preocupe se você não mora numa bela casa. Não se preocupe se você não tem o carro do ano. Não se preocupe se você não está com o bolso cheio de dinheiro. Não se preocupe se você não tem todas as riquezas do mundo. Não se preocupe se você não é famoso, se você não é famosa. Não se preocupe se você hoje não tem aquilo que você gostaria. Mas saiba de uma coisa, que Deus ele não vê aquilo que nós temos. Porque Deus não se importa se a gente é famoso ou não. Deus ele não se importa se a gente é rico ou pobre, se a gente tem dinheiro ou está desempregado. Deus ele olha para o coração. Muitas das vezes a gente se pega olhando para a aparência e fala assim: certamente Deus é com aquele irmão, certamente Deus é com aquela irmã porque é famoso, porque é famosa, porque tem muito dinheiro.
O que é próspero é abençoado. Certamente Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Prosperidade não é sinônimo de ter a presença de Deus. Tem muitos por aí hoje em dia que são ricos, mas não têm a presença de Deus. São prósperos, mas não têm a presença de Deus. E tem muitos pobres por aí que são cheios do Espírito Santo. Tem muitos por aí que não tem nem até mesmo uma casa digna de se morar. Tem muitos por aí que até mesmo não tem um carro digno de se andar. Tem muitos por aí que até mesmo não é rico, não é milionário. Mas ele dá graças a Deus pelo dinheiro que ele ganha, do suor do seu trabalho. Então que nesta manhã você reflita que Deus ele não olha para a sua aparência. Deus ele não está preocupado se você é bonito, se você é feio, se você tem dente, se você não tem dente, se você sabe falar influente, se você não sabe falar direito. Deus ele olha para o seu coração. Então seja sincero. Amém? Porque Davi, ele era pequeno. Davi, ele não tinha assim uma boa aparência. Davi até mesmo, ele nem era lembrado pelos seus irmãos, também pelo seu próprio pai na hora da refeição. Ele ficava por último para comer. Mas a Bíblia diz que Deus lá do alto céu estava contemplando Davi. Mesmo lá no pasto, esquecido, mas Deus estava vendo. Mesmo que muitas vezes você se sinta esquecido, mas lá do alto céu Deus está te vendo no anonimato. Deus está contemplando a tua vida. Amém? Nesta manhã você fica com essa palavra e que Deus vos abençoe.